Olá, meu nome é Carolina Franco e juntamente com os alunos Bianca Souza, Estevão Canedo, Gabriela Miranda, Lara Firmanian e Naliana Alcântara, orientados pela professora Cristiane Bernardes e pelo Dr. Adriano Canedo, vamos apresentar o nosso relato de caso, desenvolvido na matéria de Iniciação Científica do 4º período do curso de Medicina da Faculdade Evangélica, seguindo a linha de pesquisa Envelhecimento e Epidemiologia das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e com o título de Cirurgia Bariátrica e Metabólica como Tratamento de Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica. A obesidade é uma doença crônica associada ao excesso de gordura corporal, que possui etiologia multifatorial, englobando o estilo de vida, as características genéticas e os fatores emocionais. Ela é quantificada através do Índice de Massa Corporal, o IMC. Evidências comprovaram que quando o valor desse IMC é superior a 25 kg por metro quadrado, a incidência de várias doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares e a diabetes, aumentam significativamente. A doença hepática gordurosa não alcoólica, a DHGNA, é caracterizada pela esteatose hepática macrovesicular, que é o acúmulo de gordura em mais de 5% dos hepatócitos, e a esteatohepatite não alcoólica, onde o consumo de álcool ocorre em uma quantidade que, geralmente, não causam danos ao fígado. Esses achados de dano hepático podem evoluir para a fibrose avançada, a cirrose e o carcinoma hepatocelular. Para o diagnóstico, são avaliados critérios como as alterações de enzima hepática, o diagnóstico por imagem mostrando esteatose e a exclusão de outras doenças do fígado. Contudo, somente através da biópsia do tecido hepático é que é possível se fazer o diagnóstico e o estadiamento da doença. Os fatores de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica são diabetes mellitus tipo 2, resistência à insulina, dislipidemia e obesidade do tipo central, fatores altamente associados à síndrome metabólica, hiperuricemia e hipertensão arterial, nutrição parenteral, rápida perda de peso, gravidez, síndromes genéticas associadas à lipodistrofia e alterações no metabolismo. Quando não tratada, a doença hepática gordurosa não alcoólica pode agravar condições clínicas já existentes e também é um fator de risco para doenças cardiovasculares prematuras, comorbidades cardiovasculares e renais, aumenta a mortalidade relacionada à doença hepática, aumenta a chance de ter câncer hepático e extrahepático, aumenta as alterações metabólicas e também pode evoluir para cirrose, apesar dessa chance ser pequena. E isso vai variar de acordo com os pacientes e vai ser influenciado pelo grau de fibrose, o grau de resistência à insulina e a diabetes mellitus tipo 2 e também a obesidade grave. A cirrose hepática ela é caracterizada por ser o último estágio de evolução de diferentes alterações hepáticas crônicas e tem uma lesão e uma necrose nos hepatócitos que vão levar a uma inflamação e uma fibrogênese. E a sua prevalência é difícil de ser constatada, provavelmente é bem maior do que mostram nas evidências, porque os seus estágios iniciais são assintomáticos e isso pode levar a falhas e atrasos no diagnóstico. A cirurgia bariátrica metabólica é uma opção utilizada por pacientes que possuem obesidade mórbida e que não conseguem perder peso pelos métodos tradicionais, e também para pessoas que possuem problemas de saúde crônicos e possuem a obesidade. E a cirurgia ela visa reduzir o volume estomacal, diminuir a absorção dos alimentos pelo intestino delgado e promover uma perda de peso que vai levar a uma melhora da comorbidades relacionadas à obesidade e também da qualidade de vida em geral, do indivíduo. Por isso, é importante ressaltar o estudo das complicações clínicas e patológicas hepáticas em indivíduos obesos, assim como seus tratamentos, Por isso, esse estudo tem como objetivo relatar o caso de um paciente que possui doença hepática gordurosa não alcoólica, que evoluiu para a cirrose e foi submetida a uma cirurgia bariátrica e metabólica como tratamento. O presente estudo relata o caso de uma paciente do sexo feminino de 57 anos que procurou atendimento médico com um cirurgião gastroenterologista no dia 24 de abril de 2020, alegando fortes dores abdominais de início recente decorrente de colelitíase. No momento da consulta, a paciente possuía os diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica,
dislipidemia mista, diabetes mellitus tipo 2, esteatose hepática moderada de grau 2, colelitíase e depressão, principalmente associada à autoestima. Possui história familiar de infarto agudo do miocárdio, câncer de mama, câncer de estômago e obesidade. É sedentária e no exame físico apresentou peso corporal de 89,25 kg, altura de 1,60 m e IMC de 34,84, indicativa de obesidade grau 1. O médico prescreveu então Buscopan para alívio dos sintomas abdominais e iniciou também um pré-operatório para a cirurgia bariátrica e metabólica, que perdurou por 8 meses após a consulta. Durante o processo pré-operatório, a paciente passou por uma série de avaliações, dentre elas uma análise nutricional, que indicou a obesidade grau 1 e também um percentual de gordura corporal de 45,7 e uma relação de circunferência cintura-quadril de 0,96. E devido ao histórico de tratamento e também às tentativas de emagrecer por dieta e exercício físico sem sucesso, a paciente foi então encaminhada pela avaliação nutricional para a cirurgia bariátrica, com orientações para o acompanhamento dietético pós-cirúrgico. A avaliação psicológica indicou traços de depressão e ansiedade leves, além de um sofrimento emocional e de dificuldades físicas e insatisfações com a imagem corporal e também uma baixa autoestima relacionada à obesidade. Apesar disso, a paciente se mostrou psicologicamente preparada para a cirurgia, demonstrando um conhecimento sobre o procedimento cirúrgico, os cuidados pré- e pós-operatório e também expectativas reais. Em sequência, a paciente passou por uma avaliação endocrinológica que não indicou contraindicações endócrinas para a cirurgia bariátrica, porém revelou a evolução da obesidade para grau 2 com IMC 35. A avaliação pneumológica indicou uma dispneia aos esforços e um distúrbio ventilatório obstrutivo moderado com uma redução da capacidade vital forçada expiratória e com isso concluiu-se então um risco cirúrgico moderadamente aumentado, levando à inclusão pré- e pós-operatória de broncodilatadores e de fisioterapia respiratória. Em relação ao risco cardiovascular, a análise por ecodoppler-cardiograma diagnosticou uma calcificação do anel mitral, porém a avaliação de risco cardiológico pré-operatório concluiu apenas um risco cirúrgico baixo de grau 1. Por fim, os exames laboratoriais demonstraram hemoglobina glicosilada A1C de 8,2, glicemia média estimada de 189 mg por decilitro, glicose pós-prandial de 2 horas de 255 mg por decilitro e glicose em jejum de 180 mg por decilitro. O índice de OMA, que é utilizado para avaliar a resistência à insulina, foi igual a 26,13 e, além disso, o lipidograma demonstrou triglicérides de 268 mg por decilitro, colesterol total de 161 mg por decilitro, HDL colesterol de 42 mg por decilitro e LDL colesterol de 84 mg por decilitro. Ainda no período pré-operatório, a paciente realizou uma nova avaliação nutricional, o que evidenciou o agravamento dos seus índices antropométricos. No dia em questão, ela apresentava 92,3 kg e um IMC de 35,7 e foi mais uma vez orientada à realização da cirurgia bariátrica e metabólica para a perda de peso e para o controle da diabetes mellitus tipo 2. Durante a cirurgia bariátrica e colecistectomia, foi encontrado um quadro de cirrose hepática macronodular com lobo esquerdo edemaciado e aumentado, e realizada biópsia hepática para confirmação. Nesse contexto, a cirurgia foi utilizada como forma de tratamento tanto do quadro metabólico da paciente quanto da cirrose hepática. Posteriormente, na consulta de pós-operatório, a paciente apresentou redução de massa corporal, pesando 85 kg. Em exame físico, apresentou pressão arterial normal, sem medicação e hemoglobina glicosilada de 150 mg por decilitro. Por fim, os exames pós-operatórios demonstraram sinais de hepatopatia com pequena ascite e sinais de hipertensão portal com circulação colateral perigástrica e periesofágica, além de cisto simples em rim direito. A paciente tinha fatores de risco para doença hepática gordurosa não alcoólica, como diabetes tipo 2, dislipidemia mista, hipertensão arterial sistêmica e a obesidade, e isso justificou o encaminhamento dela para a cirurgia bariátrica metabólica.
já que ela precisava perder peso para diminuir assim a gordura hepática. Durante o procedimento, houve o achado de cirrose hepática, e essa paciente, assim como a maioria dos pacientes portadores de DHGNA, era assintomática. E a maioria desses pacientes só vai se tornar sintomático quando já tem um quadro de fibrose desenvolvido, ou seja, quando a doença está avançada já. Então, por isso que esse achado foi tão importante, para perceber cedo esse diagnóstico e poder seguir com um tratamento adequado. A paciente não apresentou sintomas relacionados à patologia, visto que esses só aparecem em estágios mais agravados da mesma. De acordo com o esperado, a cirurgia bariátrica e metabólica permitiu que a paciente apresentasse uma melhora da doença hepática gordurosa não alcoólica, além da obesidade, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica, hipertensão arterial e dislipidemia, evidenciando um controle dos fatores de risco em curto período pós-cirúrgico. Portanto, conclui-se que a indicação da cirurgia bariátrica e metabólica, no caso relatado, possui uma grande relevância para o desfecho clínico da paciente, visto que esse tinha piorado após a descoberta da cirrose. Com o tratamento, ela apresentou melhora rápida nos parâmetros metabólicos, na obesidade e na DHGNA. Porém, a fim de obter-se o desfecho terapêutico desejado, ela deverá adotar mudanças de hábitos alimentares e um estilo de vida mais saudável. No QR Code que foi disponibilizado aqui nesse slide, você poderá encontrar toda a referência bibliográfica que foi utilizada para fazer o embasamento teórico do nosso relato de caso. Em nome do Grupo M15, eu agradeço muito pela sua atenção.